Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Eu sou o Padre Jean, dando continuidade aí do nosso tema sobre a divinização do sofrimento. Se você ainda não teve acesso, pode procurar na rede social do Padre, no Instagram, no Face, no YouTube principalmente. Nós pedimos uma atenção aqui no YouTube para que você possa olhar lá, se inscrever, para que a gente possa ganhar mais tempos para a evangelização. Então, dá um pulinho lá no YouTube, se você não é inscrito, escreva lá, comenta, dá um joia, aciona a sinetinha lá, para quando o padre trazer os temas, você possa também ir seguindo esse conteúdo. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, crescemos como que poupados pelos nossos pais sobre a dimensão do sofrimento, né? Nossos pais, por alta proteção paterna e materna, dizem, dizem e nos educaram que o sofrimento não faz parte da nossa condição humana, mas o sofrimento faz parte sim. Para eu e para você termos nascido, nossa mãe sofreu. O pai sofreu a angústia, nossa, meu filho está vindo, minha filha está vindo, está nascendo, né? Então, para morrer também a gente sofre. Então, em todas as etapas da vida existe o sofrimento e ele faz parte da nossa condição humana. E para Jesus não é diferente, não, né? Jesus, em primeiro lugar, diviniza o seu sofrimento na sua própria pessoa, né? E essa dimensão do sofrimento do Cristo é uma virtude, né? Que se dá por meio de uma união hipostática. O que é isso, essa união? Jesus 100% Deus, 100% homem. Sofre Jesus humano e sofre Jesus na cruz. Então veja, essa união hipostática do sofrimento do Cristo na sua pessoa nos dá uma única percepção e nos faz compreender de uma única forma que une a sua dimensão pessoa natureza divina e a sua dimensão na sua condição humana. Então essa união hipostática une Jesus homem e Jesus divino. Então sofrem em si os dois, as duas condições, o divino e o humano. Agora, vamos ver também, dentro desse conteúdo, quando Jesus sofre no seu corpo e em sua alma, né, o Verbo lá se torna carne e se faz presente para todos nós. Agora, dentro dessa presença desse Verbo, vem também as suas dores. E Jesus agora eleva as suas dores às alturas, na dignidade dessa sua condição divina. Jesus diviniza a sua dor, o seu sofrimento na cruz. Por isso que as dores de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, têm aos olhos do seu Pai, nosso Deus, um valor infinito, um valor que nos dá a certeza do céu. Pelo sofrimento do Cristo, nós somos redimidos, nós temos a redenção quando quando sabermos sofrer com o sofrimento de Cristo. Então, com o sofrimento de Cristo presente em mim e nele, agora nós conseguimos entender que o sofrimento não é algo para ser menosprezado, ao contrário, pode me levar e me dar a dimensão do céu. Então, Deus olha para o infinito. Então, o menor sofrimento, a menor dor do Cristo, seja qual for, ela, a menor dor que for, basta e bastaria para nos salvar, para apagar todos os pecados da humanidade, os meus e o seu pecado. Então, na majestade divina, o sofrimento mínimo de Jesus salva a humanidade inteira, salva todo mundo. Agora, dentro dessa dor do Cristo, o sofrimento de Cristo, compete também a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Então, Jesus também quer divinizar, em certa medida, meus irmãos e minhas irmãs, o sofrimento no seu corpo místico, né? Nesse mistério do sofrimento da cruz, cabe Maria aos pés da cruz, a sua mãe e as suas dores. Dentro da condição
mística de Nosso Senhor para com a sua mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, ali nos encontramos também. João estava aos pés da cruz com Maria. Jesus disse: Maria, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Aqui, meus irmãos, o Senhor nos dá a dimensão de santificar o nosso sofrimento, de divinizar o nosso sofrimento, para que nós também possamos adquirir a redenção e a graça do céu. Tendo então, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo, pelo seu corpo místico, assumido Maria, sua Santíssima Mãe, assume também toda a obra da redenção. E ele explica isso quando ele associa a sua dor à dor da sua mãe na imolação. Quando ele olha solenemente para a Virgem Maria e vê nela essa porta do sofrimento agora escancarada, que ali nos encontramos, toda a humanidade, e ali no coração de Maria, no imolado do seu amor, na sua cruz, no coração de Maria, nas suas dores, ela nos une e nos faz experimentarmos também as dores que nos dá a redenção do céu e nos faz contemplar a salvação para a humanidade. Olha que bonito. Então, Cristo, na sua redenção, corpo místico, assume Maria e as suas dores, logo em Maria a humanidade, eu e você, e acolhe os nossos sofrimentos e nos faz experimentarmos a salvação da humanidade, que é a redenção. Jesus na cruz redime o homem, né? Redime o homem e dá para ele o céu. Dentro desse contexto, essa honra divina que a nós foi conferido por Maria, por Jesus, pelo sofrimento, a divinização do sofrimento, nós cristãos, embora em menor grau, somos chamados como São Paulo, quando ele coloca lá em Colossenses 24, somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, como membros de Cristo, completarem nós mesmos a paixão do Salvador Jesus e, em consequência, a sua obra redentora. Então, veja, quando eu tenho a paixão de Cristo no meu corpo, nas minhas dores e sofrimentos, eu estou completando aquilo que falta, né? Como Paulo vai dizer, né? Na paixão de Cristo. Então, a minha dor, Jesus assume e se torna esse movimento de divinização, né? A divinização do Cristo pelo meu sofrimento, que agora eu sou membro desse corpo místico, como Nossa Senhora, e aí então nós podemos dizer que esse sofrimento se torna redentor para cada um de nós. Sofrer em nós, o nosso sofrimento, é sofrer o divino sofrimento de Cristo. Sofrer em nós, o nosso sofrimento, é divinizar a redenção de Cristo em nossas dores. Nos enobrece e nos faz divinos, e nos dá a medida certa, meus irmãos e minhas irmãs, para participar com Maria, com os anjos, com os santos, com todos aqueles e aquelas que souberam no sofrimento dar um sentido redentor, o sentido da cruz. Pois bem, o que nós podemos tirar aqui ainda, né, dessa nossa partilha? A dor que adquire assim um sentido e nos torna então verdadeiros colaboradores do Divino Salvador na obra da sua salvação. Ou seja, nós continuamos com Cristo esse projeto de salvação. Nós podemos ofertar nosso sofrimento para as almas, para a correção das nossas imperfeições, para suplicar ao bom Deus que a minha dor agora adquirida no sentido da cruz se torne verdadeiramente um canal divino de salvação para as almas. Então, finalizo aqui com uma observação. O sofrimento de Jesus mostram na conclusão como ele divinizou e em seu sentido próprio na cruz, foi no sentido próprio, ele na cruz, na sua propriedade, então nos alcança por meio de Maria, por meio dos anjos e santos. Depois do sofrimento de Maria, sua mãe, que se torna colaboradora na obra da redenção, e nós também
agora sabendo dar um sentido ao nosso sofrimento, colaboramos também nesse projeto de divinização. Nós acolhemos nesse sentido próprio a espécie da participação salvadora e redentora em benefício a nós mesmos e ao próximo. Nossos próprios sofrimentos aqui também, meus irmãos, é muito bem trabalhado, divinizado e participado quando nós, na medida do valor do sofrimento que nós damos, esse sofrimento agora inserido no corpo místico que é Cristo, pois lá nós somos membros desse corpo místico, agora então nos dá a graça de contemplar essa divinização do sofrimento em Cristo. Se começamos pelas dores de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, logo nós então encontraremos Maria, as suas dores. E é porque não há lugar melhor para encontrar um sentido para o nosso sofrimento quando nós olhamos para Jesus e Maria. Nós olhamos para o sofrimento de José, quando nós olhamos para o sofrimento dos anjos e santos, dos homens e mulheres mártires da igreja que sofreram para divinizar a sua dor e o seu sofrimento na espera da redenção. É uma necessidade eficaz que nós precisamos acolher do sofrimento e fazer desse acolhimento uma santificação nossa e dos nossos irmãos que sofrem conosco na exclusão, em tantas áreas de suas vidas. Que a gente possa ser impulsionados pelo Espírito Santo nessa força que brota do sofrimento da cruz e entregarmos a nossa vida, o nosso sofrimento, nessa realeza da cruz, que é para nós a fonte de toda graça e toda sabedoria. Que o Senhor abençoe você, meu irmão, minha irmã, a sua família, o seu dia, todos os seus compromissos, que a menor dor que você sofra ou possa sofrer nesta semana, seja ela redenção, seja ela santidade, seja ela divinizada na cruz, seja ela um canal, uma porta para que você e para que os seus em vida ou já no purgatório possa receber os benefícios do nosso sofrimento. Paz e bem, que o Senhor abençoe você, o seu trabalho, o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs.